Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, porque isso dá uma grande moral aqui pra gente. E claro, você não perde nenhum conteúdo produzido aqui pelo canal. E não deixe de aproveitar a promoção que a Fute Fanatics está fazendo com a camisa atual do Fluminense. Sabe que o padrão aí dos valores da camisa aumentou, ali determinado pela Umbro, enfim, foi lá para 350, mas ó, aproveita porque a Fute Fanatics já reduziu, tá R$ 299 a camisa oficial dessa temporada do Fluminense. Ah, Gabriel, mas ainda tá caro. Concordo, por isso que eu trago desconto, pô. Usa o cupom Raiz Tricolor e você já ganha desconto, só para deixar claro. Usou o cupom Raiz Tricolor, já brota 10% de desconto na tua compra. Pagou no Pix, essa camisa aqui sai por mais ou menos uns R$ 240. É isso mesmo, R$ 240. Se tu quiser pegar personalizada, R$ 25 você bota aqui, ó, nome e número. Sim, a personalização é muito mais barata do que na concorrência. Agora, se você já quiser pegar com o nome e número do Germancano, sai mais barato, vai estar 319 ali, mas, é claro, você tira ali os 19%, 20%, 10% do Raiz Tricolor, mais 10% do Pix, e esse aqui fica por uns R$ 255, mais ou menos. É só pra avisar a galera, teve gente falando comigo, mandando mensagem, falando, pô, Gabriel, teu cupom não tá funcionando. E aí, realmente, eu mandei mensagem lá pro Fute Fanatics, eles me avisaram que o cupom tinha dado um probleminha ali agora nessa semana, mas já voltou, tá tudo funcionando, 10% de desconto entrando na tua compra lá na Fute Fanatics. Aproveita, tem muita coisa legal além dessa camisa dessa temporada, tem coisa pra caramba pra você ir lá comprar, tá? Vamos embora pro tema do vídeo. Vamos lá, esse vídeo aqui vai consistir em a gente falar vários jogadores que tem contrato terminando agora no final desse ano, ou pelo menos terminando... jogadores que a gente não sabe se em 2024 eles vão estar aqui ou não. O cenário é esse, tá? E tem uma outra pegadinha aí no meio. A gente abre falando de William Bigode. O William Bigode é um cara que chama um pouco a atenção porque tá emprestado pro Atlético Paranaense. É um caso daqueles de contratação de 2 anos que não deu certo. O segundo ano, o último ano dele, não ia rolar aqui. Apareceu essa oportunidade de empréstimo com o Atlético Paranaense, ele tá jogando por lá. Acho bem difícil que renove. Provavelmente não volta mais pro Fluminense. Lembrando, ele foi emprestado até o final do contrato dele. O contrato dele vai até o final do ano, ele tá emprestado pro Atlético Paranaense até o final do ano. Então, nesse caso, é um jogador que dificilmente volta para atuar pelo Fluminense no ano que vem. A gente agora fala sobre outro jogador que também veio do Palmeiras, né? E também foi muito pedido. O William Bigode foi muito pedido pela torcida do Fluminense e o Jorge também. Jorge tá emprestado ao Fluminense pelo Palmeiras. O empréstimo vai até o final desse ano. Teve uma lesão ainda em março, uma lesão de ligamento internamente no Fluminense, apesar dele fazer o tratamento por lá. Já não se fala, enfim, internamente já se fala de que ele só vai terminar o tratamento por lá mesmo e acabou. Não vai jogar pelo Fluminense mais o Jorge. Você vê como é que são as coisas, né? A gente pediu. A galera falava, pô, o Uran só manda o Danilo Barcelos, por que não manda o Jorge? O Jorge veio, lesionou e priu. Cara, Felipe Melo. Por que eu falei que vai ter algumas pegadinhas? Porque tanto Felipe Melo quanto o senhor Fábio Davidson, né, que são esses dois que estão aí na tela, esses dois tinham contrato até dezembro e já renovaram seus contratos. Então esses dois ficam pro ano que vem. No caso do Felipe Melo, ele fica até o final do ano que vem, o contrato dele vai até o final do ano que vem. E no caso do Fábio, que é mais velho, inclusive, do que o Felipe Melo, mas é goleiro, um pouco mais tranquilo, o contrato renovado dele vai até 2025. Então ele renovou o contrato, ainda joga 24 e 25 no Fluminense. Felipe Melo é até o final de 24. Lembrando que quando eu falo assim, até tal ano, quando eu não especifico a data exata, normalmente é até o final do ano, entendeu? Só para poder destacar. Uma outra pegadinha também é esse cidadão aqui, Alexandre Jesus. Por quê?
Alguns sites, acho que o Transfermarkt, coloca o Alexandre Jesus no Fluminense só até o final de 2023. Só que não. Alexandre Jesus está com contrato com o Fluminense até o final de 2025. No momento, ele está emprestado para Tombense, que é o clube em que um dos donos é o empresário dele, o Eduardo Duran. Fez um gol recentemente contra o Atlético Goianiense, mas o cenário, até com assistência, entre aspas, do Egídio, tá lá na Tombense também. Mas é um daqueles jogadores que tava mal já lá na Tombense também, não tá muito bem, enfim. Mas tem contrato até 2025, tá? Alguns sites botam até 2023, eu fui olhar e falei... Caraca, que beleza, né? É só até 23. Aí quando eu conferi de perto, não, ele tem contrato até 25 renovado com o Fluminense, tá? 25. Bem, outro que tinha contrato até o final do ano, mas também já definiu o seu futuro e não é ficar no Fluminense, é Alan. O jogador, que não é cria, mas enfim, passou por Xerém lá atrás, tinha contrato até julho do ano que vem, até julho de 2024. Tava aí já desde junho de 2022, né? E nesse um ano claramente não deu certo, não funcionou e rescindiu seu contrato com o Fluminense. Houve uma fala dele indo para a China, mas parece que não deram as garantias financeiras, enfim. Acabou que resultou só numa rescisão dele com o Fluminense, que já foi publicada no BID. Então o Alan, que tinha contrato até o meio do ano que vem, não fica no Fluminense. A gente já tá ciente disso. Outro caso também de contrato até o final do ano, que a gente vai ter que falar, é o seguinte, é Vitor Mendes. Vitor Mendes está emprestado pelo Atlético Mineiro para o Fluminense até o final do ano, deste ano de 2023. O empréstimo no mesmos moldes do Jorge. Só que o Vitor Mendes, é sempre importante falar aqui porque nem todo mundo lembra, o Vitor Mendes estava envolvido na investigação do Ministério Público de Goiás. Depois, enfim, essa investigação passou para a Polícia Federal e tal, tá tomando outros caminhos. Naquele esquema de apostas, de cartões amarelos, etc. O jogador fez um acordo para não ter que, ou pelo menos está tentando fazer esse acordo para não ter problema na parte criminal, mas está suspenso do futebol aí por mais de um ano pelo STJD. Ou seja, nesse momento, o Fluminense só não desfez o contrato de empréstimo ali com o Atlético Mineiro, talvez por uma relação de boa com o Atlético Mineiro, né? Isso poderia ser visto como algo ruim. O salário do Vitor Mendes não era alto, o Fluminense segue pagando ali parte do salário do jogador, pelo menos perante ao Galo, né? Eu não sei se segue pagando porque tem a questão de quando ele está suspenso não receber salário, enfim, provavelmente o Fluminense não paga mais o salário, mas o jogador está, entre muitas aspas, vinculado ao Fluminense. Nesse momento, apesar do Fluminense não ter um gasto com o Vitor Mendes, o jogador está vinculado ao Fluminense. Se a punição, de repente, cair, abrirem recurso, etc., e essa punição do Vitor Mendes, ela cair, ele voltaria a poder jogar, e aí, se fosse o caso, se o Fluminense entendesse, ele voltaria a jogar no Fluminense, pelo menos até dezembro. Então, nesse momento, ele está vinculado ao Fluminense até dezembro, o Fluminense não tem custo. E, obviamente, que dentro dessas circunstâncias, o Fluminense não vai renovar o empréstimo do Vitor Mendes. Renovaram com o Alexandre Jesus, né? Não sei se seria tão absurdo assim renovar com o Vitor Mendes. Mas, enfim, óbvio que não vai, ele volta para o Atlético Mineiro no final do ano. Um caso emblemático desse nosso vídeo aqui é o do Giovanni Manson. Isso porque o Giovanni assinou com o Fluminense até o final de 2023. Só que, como diz o próprio site do Fluminense, isso está no site do Fluminense que está aí na tela, tem uma opção de extensão até 2024. Não deixa claro no site, no momento da assinatura, se essa opção de extensão, qual meta ela precisa ser atingida e etc. Enfim, dá pra gente especular baseado nos contratos que o Fluminense já fez amarrado a uma outra coisa. Por exemplo, número de jogos, né? Se ele fizer X jogos, a renovação acontece. Enfim, a gente não sabe. Fato é que o Giovanni tá sumidaço, né?
A última vez que ele tinha entrado em campo havia sido contra o Corinthians. Ele reapareceu agora no jogo em que o Fluminense poupou geral, né, contra o Atlético Paranaense, entrando no último minuto. Então, assim, até o fato dele entrar no último minuto, eu até pensei, pô, talvez por isso estejam meio que dando a escondida no moleque. Já viram que não vão ficar com ele, não vão renovar, então não estão botando ele ali pra jogar, porque senão vai ter que fazer a renovação automática. E eu não acho que seja isso, não acho que seja esse o caso, porque senão não teriam colocado ele contra o Atlético Paranaense faltando 1 minuto pro jogo acabar, né? Essa seria a pior forma de colocar o jogador. Acho que de fato ele só não vem agradando mesmo, mas queria entender que opção é essa de extensão de contrato. Um outro, enfim, talvez um dia a gente entenda, mas até que se prove o contrário, Giovani tem contrato até o final só desse ano e não foi falado nada sobre renovação ainda. Lembrando que o Giovani tem 21 anos. Outro é esse cara aqui, Leanderson Genésio, grande Lelê. Caso complicado de se decidir, mas simples de se explicar. Lelê está emprestado ao Fluminense pelo Profut, time de Itaboraí. Itaboraí Profut é quem emprestou o Lelê ao Fluminense. Ele não está emprestado pelo Volta Redonda, ele também estava emprestado ao Volta Redonda. Ele está emprestado ao Fluminense pelo Itaboraí Profut. E esse empréstimo vai até o final do ano, até o final de 2024. Perdão, até o final de 2023, até o final deste ano. Ou seja, pro Fluminense ficar com o Lelê pro ano que vem, teria que ser negociado um novo empréstimo com o Itaboraí Profut ou o Fluminense comprá-lo. Dizem ali que existe uma opção de compra com um passe fixado em cerca de 5 milhões de reais, mas pelo desempenho do Lelê dentro desse ano, eu acredito que o Fluminense não vai exercer a opção de compra por este valor. Há uma possibilidade do Fluminense até comprar o Lelê. Eu acho que, vendo o que a gente já viu da forma como o Fluminense trabalha, eu não descartaria, ou até mesmo de tentar costurar com o Itaboraí Profut um novo empréstimo. Porque o desempenho do Lelê ele foi muito bom no Volta Redonda. No Fluminense, ele até chega ali conseguindo manter um pouco desse desempenho do Volta Redonda, mas tem uma queda vertiginosa nos últimos 3 meses, pelo menos. E aí isso faz com que tudo aquilo que até eu falei lá, depois de um jogo da Libertadores, em que o Lelê tava muito em alta e tal, eu falei, cara, acho que no meio da temporada ele vai sentir essa falta de base dele. Ele vai sentir esse período ali de oscilação. E aí vamos ver como é que ele vai lidar com isso. Não tá lidando muito bem dentro de campo. Então acho que talvez pro Itaboraí Profut ele fosse achar alguém que pagasse 2 milhões no Lelê, não sei. Não sei se um time da Série B, por exemplo, que seria para onde o Lelê teria mercado, teria grana para poder pagar um negócio desse. Então talvez pro Profut valha fazer um novo empréstimo pro Fluminense. Pro Fluminense vale fazer um novo empréstimo? Nesse momento é um grandíssimo não sei. O Fluminense não precisaria tomar essa decisão agora. Acho que não tem a necessidade de tomar essa decisão agora. Se o Lelê tiver proposta de outro clube, tiver alguma coisa, o Fluminense senta, conversa e tenta ver ali, se a proposta que ele pode fazer e que é interessante para ele, pro Lelê. Mas neste momento, eu nem acredito que o Lelê tenha muitas propostas de compra, não tem a proposta de compra do mercado brasileiro para com o Itaboraí Profut, e nem acredito que ele tenha uma oferta de empréstimo que seja melhor do que o superior, do que uma que talvez o Fluminense ofereça. Nesse momento, acho que o cenário é esse. Se o Fluminense for ficar com o Lelê pro ano que vem, só num empréstimo novamente. E ainda teria discussão. David Braz tem contrato com o Fluminense até o meio do ano que vem. Então, não é até o final do ano, é até o meio do ano que vem. Nesse caso, essa renovação ainda pode ser discutida um pouco mais à frente. Se no início do ano acho que todo mundo concordava que não deveria renovar e etc., a temporada do David Braz até agora é bem honesta. Então, enfim, é só até o meio do ano que vem. Então ainda tem um tempinho para poder conversar. Outro caso misterioso do Fluminense é o de Caio Vinícius. O cara foi emprestado ano passado, jogou bem pelo Goiás, dentro do que é possível, né? Mas enfim, teve um mínimo ali de destaque. No início do ano, chamou a atenção do Internacional, saíram algumas notícias de que o Internacional tinha interesse no jogador, etc., mas que o Fluminense não negociaria. E desde então, Caio Vinícius sumiu. Ninguém sabe onde ele tá. Agora, pouco tempo atrás, ele reapareceu.
aí treinando, uma coisa ou outra, mas assim, é fato que o volante do Fluminense, a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer com ele pro ano que vem. Fato é que ele não terá mais contrato com o Fluminense e perto de completar 25 anos, né, no início do ano que vem, provavelmente vai seguir rumo a algum outro clube. Perdeu um ano da carreira, eu realmente não entendi o que aconteceu com o Caio Vinícius nesse ano. É um grandíssimo mistério, porque o Fluminense perdeu a oportunidade de usá-lo, é o que eu já falei, até emprestar o jogador para algum time da Série B e não precisar pagar o salário. Se ele é tão ruim assim que o Fluminense empresta pelo menos para aliviar o salário. E o Fluminense também perdeu a oportunidade, se ele é realmente tão bom assim, de usá-lo. Enfim. Para fechar a lista, Gabriel Martins, meio atacante, pertence ao Fluminense, tem contrato só até o final desta temporada. Gabriel Martins está com 21 anos, foi emprestado para jogar o Carioca pelo Bangu e foi emprestado para jogar a Série D e as competições do segundo semestre pelo Ferroviário do Ceará, não é a Ferroviária de São Paulo. Inclusive, os dois subiram, Ferroviário e Ferroviária, além do Atlético de Minas e do Caxias, né, do Rio Grande do Sul, foram os 4 que subiram para a Série C. Inclusive, pelo Ferroviário, o Gabriel Martins foi reserva um determinado tempo, foi titular outro determinado tempo, mas ele coube a ele bater o pênalti decisivo que fez subir o Ferroviário contra o Maranhão lá no estádio. Esqueci o nome do estádio agora do Ferroviário, mas enfim, lá no estádio, ele jogando em casa. Bateu o pênalti decisivo e fez o gol. O Gabriel Martins é um caso complexo, porque assim, vai fazer 22 anos agora no final do ano. Ou seja, não é um jogador extremamente jovem, a gente não tem o sub-23 para maturar. E é um pouco daquilo que eu comentei muito sobre o Igor Julião, assim, é um jogador profissional, isso já é vencer pra cacete na carreira. É um cara que foi campeão carioca com o Fluminense, enfim, tricolor pra cacete, já encontrou a gente na arquibancada, enfim, é um torcedor ali mesmo, mas que eu acho que pro Fluminense ele não tem o nível de uma Série A, o nível que o Fluminense hoje exige. Mas voltando até o ponto que eu falei antes, né? Acho que encaixa em alguns clubes de menor investimento. Não sei se teria tanta utilidade ao Fluminense e ao próprio Gabriel Martins continuar vinculado ao Fluminense. Acho que pode buscar, até com essa campanha agora na Série D, buscar algum time, talvez até no mercado nordestino. O Fluminense tem uma boa entrada com o CRB também, por exemplo, que é um clube que talvez o Fluminense entrando na jogada também o Gabriel Martins possa colocar o jogador por lá para jogar a Série B do ano que vem. Enfim, mas é outro que eu acho que dificilmente renova o contrato e fica no Fluminense para o ano que vem. E por que eu digo isso? Que tal qual o exemplo do William Bigode, por exemplo, também, jogadores que são emprestados até o final do seu contrato e não renovaram, é porque o Fluminense não tem a intenção de ficar com o jogador. O Gabriel Martins é a mesma coisa, a situação, como eu falei, do William Bigode, foi emprestado até o final do seu contrato e o Fluminense não renovou, muito provavelmente é porque já não tinha intenção de ficar. É isso então, gostou desse resumão? Então deixa o like aqui embaixo, pô. Pô, fui buscar aqui, pesquisa, madrugada, não sei o que lá, pra falar de cada jogador. Tem uns que estão errados, por exemplo, o portal da Transparência diz que o Guga tem contrato até 2023 só. Mas não é, o Guga assinou até 2025. Tem uns erros aí. Lá no Transfermarkt tem uma série de erros. Um monte de jogador que renovou o contrato e eles não atualizaram por lá. Mas aqui a gente traz a informação certinha. Beleza? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, Fute Fanatics. O link tá aqui embaixo na descrição. Vai lá e dá uma moral aqui pro Raiz Tricolor. Tamo junto, até a próxima, valeu!